Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h02, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de segunda-feira aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista número 837, nós estamos recebendo aqui a otologista e dermatologista veterinária, doutora Camila Molan Botton. Doutora, bom dia, satisfação, obrigado por atender a nossa solicitação. Bom dia a todos. O que é uma otologista veterinária? Então, na verdade, a otologia é a parte, né, da veterinária que estuda as orelhas dos animais, né, principalmente na minha área, que seria dos cães e dos gatos, né. Entendi. Então, dentro da veterinária, quem cuida das orelhas são os dermatólogos veterinários, né, a pessoa que, quem cuida da dermatologia da pele, cuida da orelha também, porque a orelha nada mais é, né, até a parte do tímpano ali, um canudo revestido por pele, né? Então a nossa orelha é pele também. Entendi. Mas é uma denominação, pelo menos eu não me lembro de ter entrevistado nenhum profissional da área veterinária que falasse a respeito da otologia, né? O que é? Ela é pouco difundida, é pouco entrevista, é pouco divulgada esse... Então, na verdade, assim, é uma área que está sendo estudada cada vez mais, né? E as pessoas estão se aprofundando cada vez mais na área, né? Mas como ela sempre ficou dentro da dermatologia, né? Agora que assim, já faz alguns anos que existe alguns profissionais que se aprofundam mais nessa área dentro da dermatologia, né? Que é uma subespecialidade da dermatologia. E aí que começou a ficar mais difundido esse nome, né? A otologia veterinária. Perfeito. Eu não sou cachorreiro, eu não sei se o André é, eu sei que a Ellen é, né? Mas assim, que eu possa me aprofundar nisso tudo. Mas é uma coisa curiosa, né? Porque o que eu vejo, de repente, é um cão, de repente, se coçando assim, né? Principalmente na região da orelha. Falo, será que ele está com alguma otite, algum problema? Será que é pulga? O que é? E de repente tem alguma coisa a ver com essa sua especialidade, né, doutor? Com Cuvas, você conhece o Cuvas? Cuvas é um cachorro lindo, sim, enorme, sim. Né? Não, e quando você... Ele adora que você faça uma massagem ali atrás da orelha dele. Isso é porque ele tem dor ou porque dá prazer? Não, no caso do seu, de repente ele pode ele gosta do carinho, né? Do carinho Quando mesmo. a gente nota que o paciente, né, que o cão ou que o gato coça muitas orelhas, como você mencionou, né? Se a gente nota mau cheiro, secreção nessa orelha, se ele balança muito a cabeça, isso ainda é normal, né? Então a gente tem que investigar para saber a causa, né, desse sinal clínico e ver se realmente é uma otite, qual é a causa da otite, que podem ter muitas causas diferentes, né? Entendi. Se for dor, ele não deixaria passar a mão, é isso ou não? Às vezes, se ele tiver com uma coceirinha, ele vai gostar, porque você vai estar ajudando ele a coçar. Mas se for dor, não ia deixar. Não, aí ele ia chorar, ele ia se esconder, né? Porque otite mais grave causa uma dor muito intensa, principalmente otite média, quando ultrapassa o tímpano ali, que tem acometimento da região da orelha média. Então é uma dor muito forte. E aí eles ficam prostrados, né? Ficam mais quietos, né? Demonstram mais dor, às vezes para de comer. E preventivamente, o que a gente pode fazer? O que eu posso limpar? Posso passar álcool? Posso passar... como que nós devemos proceder para ter uma prevenção? Então, prevenção de orelha é fazer nada. Nada? Porque a orelha, ela sozinha, ela se dá conta. Ela tem um mecanismo de autolimpeza, né? Todas as orelhas, que a gente chama de migração epitelial. Então, a orelha sozinha, ela vai jogando tudo que tem de errado para fora, né? Resto de célula, resto de cerúmen, bactéria que tiver ali, ela vai jogando para fora. Que nem como a gente fala assim, não pode usar cotonete, não pode usar pinça nessa orelha, porque a orelha tá conseguindo jogar para fora, você vai lá e empurra todo aquele material lá pro fundo do conduto. Então, orelha sadia a gente não mexe. Quando a gente vai tentar prevenir e a gente vai tentar melhorar, a gente às vezes pode piorar, né? Então a orelha sadia, ela tá ali fazendo o trabalho dela certinho, a gente não põe a mão. Uma surpresa para mim isso. Doutora, a sua área cuida só da orelha ou também do sistema auditivo? Porque a dermatologia, ela vai também, porque a senhora falou, é o canudo de pele, mas o estudo também entra dentro? Isso, a orelha, ela é complexa, né? Ela tem algumas partes. Então eu vou emendar a pergunta já. Como funciona o sistema auditivo de cães e gatos, que são os pets que a gente está mais acostumado? Então, a orelha, assim, a parte que fica mais com o dermatologista é a orelha externa, né? Que é aquele, como eu disse, é um canudo revestido por pele, né? Então, ali é a orelha externa, que é mais comum a gente ver otite externa nos cães, que causa coceira e tal.
né? Passando do tímpano, né, para a parte da orelha média, então a gente vai ter a bula timpânica, né? Vai ter a orelha média ali. E aí a orelha interna, que tá dentro do osso, né? Vamos falar de uma maneira mais leiga para entender. Dentro dessa orelha interna, né? Quando o paciente tem algum acometimento ali, é difícil estar ali sozinho, né? Só a orelha interna é difícil. Mas assim, a gente chama o profissional da neurologia para nos ajudar, né? Porque ali dentro da orelha interna tem muitos nervos, né? Que tem muitas funções. Então, a gente vê pacientes com sinais neurológicos importantes quando essa parte já está acometida, né? Então, o paciente fica com síndrome vestibular, vamos dizer assim, né? Às vezes fica com incoordenação, tem mal-estar, fica com a cabeça tombada, né? A dor é muito intensa. Então, nessa hora, a gente chama um profissional da neurologia para fazer parte da equipe para a gente resolver o problema, né? E a orelha média, que é ali a bula timpânica antes da orelha interna, a gente também trabalha, o dermatologista também trabalha. E por que é tão sensível a audição dos cães, por exemplo, os gatos, né? O cachorro ouve o dono chegando à distância, né? Sim. Como é que funciona? Qual que é a diferença, né, do nosso sistema para esses animais pets? Então isso é da anatomia mesmo deles, né? Eles têm uma função muito mais potente que a nossa. Nós temos outras, né? Os cães e os gatos, eles têm uma audição, assim, realmente muito, muito potente. Eles conseguem escutar com muita distância mesmo, né? Audição e olfato, né? Isso Eles é muito apurado. Aquele medo que eles têm de fogos. Sim. Que é um problema que a gente sempre trata no programa, né? Há alguma relação com isso? Sim. É assim, né? Tem alguns animais que se sensibilizaram a isso. Eles acostumaram e eles entendem que eles estão num local seguro, né? Mesmo estando com aquele barulho, quando estão dentro de casa, com as pessoas, então eles não têm medo, né? Mas alguns, quando tem esses fogos, né? Como eles têm audição muito sensível, eles não sabem o que está acontecendo e tem um barulho muito forte, então eles se assustam e a gente tem um monte de acidente com isso, né? A Ellen, que é cachorreira, deve ter alguma dúvida aí, né, Ellen? Eu tenho. Na verdade, em relação a raças, por exemplo, eu sei que já ouvi falar, né? Eu queria que a doutora confirmasse. Existem raças mais propensas a doenças de ouvido? A gente ouve falar do Cocker Spaniel, por exemplo, né? E até em complemento à pergunta, qual a melhor forma de proteger o ouvido quando a gente vai dar um banho no cachorro, por exemplo, né? Para não molhar, não ficar água acumulada ali e de repente dar alguma doença. Sim, algumas raças, quando tem as orelhas muito pendulares, né? Tem algumas raças que produzem mais cera, tem uma pele mais gordurosa do que outras. Na verdade, as orelhas pendulares, elas não são a causa da otite, mas elas podem ser um fator perpetuante. Então, se o paciente já tem uma predisposição por alergia ou qualquer outro motivo, aquela orelha longa, pesada, abafada, vai perpetuar. Por ficar mais fechado mesmo. Isso, exatamente. Então, sim, tem algumas raças que têm mais predisposição. Ou porque tem muito pelo na orelha. O pelo é um problema? Não é um problema. Mas se o paciente já tiver uma predisposição, aquele pelo pode perpetuar, né? E é importante, eu já vou entrar na sua segunda pergunta, né? Porque como eu falei de pelo, pode arrancar pelo da orelha do cão? Não pode arrancar pelo, tá? O pelo não pode ser arrancado em banho e tosa. Pode cortar o pelo, porque quando a gente arranca, a gente causa uma inflamação, a gente depila essa orelha, né? Então, a gente pode inflamar essa orelha e, de repente, causar uma inflamação que não existe ali, né? Então, no consultório, se o paciente já tiver alguma otite e o médico veterinário responsável entender que aquele pelo está em quantidade exagerada e que vai dificultar o tratamento, o veterinário pode remover os pelos, tá? Mas em casa, em banho e tosa, não. E na sua segunda pergunta, o banho pode causar otite? Não, é lenda. Então, assim, você pode até proteger, colocar um algodão daqueles hidrofóbicos, né? Pra não entrar água. Mas se entrar um pouquinho de água também não tem problema, porque ele vai chacoalhar a cabeça ali, a água vai toda pra fora, né? Então não é a água do banho que causa otite. O problema do cachorro que tem otite por causa de água é o cão nadador, que pode ficar muito tempo dentro da água, né? E aí pode macerar as células da orelha, que nem quando a gente fica com a mão na piscina. Sim. E a mão fica toda enrugada. Como a orelha é pele, que eu já falei, então a orelha pode sofrer aquilo também, né? Ou água contaminada. Então, o cão que vai nadar naquele rio que tá com água contaminada, aí a orelha vai sentir, né?
O que causa a otite? Quais são as principais causas? Tem alguma relação com alergia de pele, por exemplo? Sim, a alergia é uma das principais causas. Então, tem muitas causas, né? A otite pode ser de várias causas. Mas pode ter problema de ectoparasita, né? O ácaro, sarna de orelha, né? Que ali pode causar otite. Alergia pode dar otite. Alguns pacientes braquicefálicos, né? Que tem a carinha achatada, como pug, bulldog francês, ele já tem predisposição a ter uma otite média primária, né? Às vezes a gente encontra pacientes que você não vê nada do lado de fora, mas eles sentem muita dor e você vai investigar, já tem uma otite lá dentro, porque a gente tem um mecanismo, né? Depois do tímpano, né? Que é a orelha média, como eu falei, ali já não é mais pele, é mucosa, que produz muco, e esse muco é drenado, né? Todas as orelhas são assim. E esses cães braquicefálicos, às vezes, eles podem ter uma dificuldade de drenagem desse muco. E aí esse muco acumula e aí causa uma otite média. Então esses cães também eles têm mais predisposição a ter essa otite média primária. De repente, se você tem 2, 3 animais na mesma casa, tal, e um tá com problema com otite, ela pode passar para um outro animal? Dependendo da causa, sim. Se for uma causa parasitológica, se for um ácaro, numa sarninha na orelha que ele tiver, aí pode passar de um para o outro, sim. Agora, se for causa alérgica, por exemplo, não, né? Ele vai ter ali isolado, mas os outros não, porque a alergia não transmite, né? Não E passa. o tratamento, doutora? Como é que é o tratamento quando for diagnosticado essa otite, dependendo do caso? É muito longo, demorado? Como é que é? Depende do caso também, né? Cada caso é um caso, né? Se for parasita, como eu digo, a sarna, você tem que tratar a sarna ali, né? A causa. E aí, ao longo do tempo, a orelha vai melhorando e vai, claro que você faz associação de medicamentos para dar conforto para o paciente. Mas você tratou a causa ali, né? Agora, se for alérgico, não vai ter uma cura, né? A alergia não tem cura. Então, você sempre tem que monitorar para manter esse conduto limpo, esse conduto sem alergia, né? Eventualmente vai ter uma crise, aí você entra de novo com a medicação apropriada, né? É sempre importante o médico veterinário especializado, né? Investigar essa causa, né? Fazer citologia, né? Coletar material dessa orelha, ver no microscópio para ver o que tem dentro dessa orelha para fazer o tratamento adequado, né? E investigar a causa. Tem pergunta aqui na live do YouTube. Ah, legal. Tem gente perguntando aqui, não tem o nome, mas nós temos um Golden que adora tomar chuva, ainda falando de higiene, né? Como manter as orelhas limpas? Qual a melhor forma de implementar a limpeza em casa mesmo? Então, se ele não tiver histórico de otite, como eu disse, nada, né? Manter o pelo seco, ele vai tomar a chuva dele que ele gosta, né? Aí vai passar e tentar mantê-lo seco. Se tiver muito calor, numa época de sol, no dia de sol e tal, ele logo vai secar, né? Agora, se tiver aquela chuva que não passa, né? Ou então tiver um tempo frio, tem que secá-lo, porque senão ele pode desenvolver realmente alguma outra doença, né? De muito tempo dentro, né? Em chuva e não secar. Mas se ele não tiver meneio cefálico, né? Se não balançar a cabeça, se não coçar a orelha, se não tiver mau cheiro, aí a gente não previne nada. Deixa que a orelha sozinha faz o trabalho dela. Ele colocou o nome embaixo aqui, agora que eu vi, é o Wagner de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ele perguntou também a respeito da sensibilidade auditiva, como é que faz para minimizar essa sensibilidade, né? De trovão, rojão, esse tipo de coisa. Hoje em dia a gente tem alguns aparelhos, né? Como se fosse um fone de ouvido mesmo, que são abafadores, né? Então, assim, tem alguns animais que permitem, outros não, né? Mas se os animais permitem, tem alguns aparelhos que coloca na cabecinha dele na época que sabe que ou que vai chover, né? Ou então que vai ter fogos, e aí eles ficam com esses abafadores para dar um conforto. Existe isso. Eu sempre achei que tinha que limpar o ouvido, e muitas vezes eu fiz isso em cachorros meus, tá? Pegava cotonete, pegava alguma coisa e tentava tirar aquela coisa preta que aquilo fica, né? E eu sempre fiz errado, cara. Não dá. E o cotonete ainda é pior, porque daí empurra mais lá pro fundo do conduto a sujeirinha. Se a gente o animal tiver uma otite e ele for negligenciado, por exemplo, não for tratado, né? O tutor não perceber que tem algum problema ali, não procurar um veterinário, o que pode acontecer com esse animal? Tá emendando a pergunta já, existem casos cirúrgicos para otite?
Existem, assim, uma otite negligenciada, ela pode evoluir até para morte, né? Às vezes a gente, é só uma otitezinha, não é, né? Como eu disse, tem ali, a orelha ela é longa e ela vai até ali, né, do lado do cérebro. Então, né, a otite externa que não é bem tratada, ela pode evoluir para uma otite média, porque o tímpano é uma membrana. Então, aquele material que se acumula, né, que for fabricado ali da otite, né, de infecção, ele pode fragilizar essa membrana timpânica, pode cair para a orelha média, inflamar e dali ele não para, né? Então ele evolui para uma otite interna, causa sinal neurológico e eventualmente, se não for tratado, pode dar uma meningoencefalite e morte. Então, assim, a otite é uma coisa que a gente não pode negligenciar, a gente tem que tratar direitinho. Qual era a sua segunda pergunta? Casos cirúrgicos. Sim, então assim, em pacientes, por exemplo, não vamos pensar numa otite interna muito grave, né? Vamos pensar numa otite externa grave, né? Que é aquele que a gente vê por fora a orelha de fora, né? Se aquela orelha, ela for, se essa otite evoluir e for inflamando, esse epitélio, ele fica um epitélio de cicatriz. Ele perde a flexibilidade, ele fica calcificado e essa orelha fica fechada, né? Muitas vezes essa orelha fechada a gente não tem mais como trabalhar ali, porque a orelha está completamente fechada. Então tem muitos casos que a gente precisa remover mesmo, fazer remoção da orelha ou, né, total ou parcial. E eu não digo cirurgia, né? Mas assim, procedimentos sob anestesia, que eu também realizo, que é endoscopia otológica. Então, a endoscopia otológica, quando tem alguns casos assim, otite crônica, né? A gente vê que não está evoluindo com o tratamento clínico convencional, né? Que tratou algumas vezes não melhora. Ou então tá com muita bactéria, muito pus naquela orelha, ou já tem sinal neurológico. Então a gente precisa fazer uma investigação mais profunda, que é com endoscopia otológica. É a mesma coisa, né? Falando de uma maneira mais fácil de entender, como se fosse uma endoscopia gástrica, só que é na orelha. Você entra com uma câmera bem fininha e vê todo o conduto e também consegue realizar alguns procedimentos dentro desse procedimento maior. Só aproveitando esse gancho de procedimentos de modo geral, a doutora falou até pela minha pergunta das orelhas mais longas e tudo mais, causa abafamento, né? Que é natural da raça mesmo. Mas o João Marcos, ele pergunta a respeito em relação a corte de orelha de cachorro para estética. Então, corta a orelha do cachorro. Hoje já é proibido. Inclusive, o CRMV, ele tira a licença do médico veterinário que faz esse tipo de cirurgia. É proibido fazer qualquer tipo de cirurgia desse tipo estético, né? De corte de orelha, corte de cauda, não se pode mais fazer isso. Pra nenhuma raça? Nenhuma. Eu acho que era o Doberman que cortava a orelha ou não? E o rabinho também. Não pode mais? Não pode mais. Mas não vai descaracterizar um pouco o Doberman? Porque o Doberman sem aquela orelhinha parece que não é Doberman, né? Vai ficar o quê? Ele fica com a orelha caída quando não corta? Eu particularmente acho ele lindo. Ele fica orelha com a orelha cortada ou caída? Não, com a orelha dele mesmo, que é a orelha caída, né? Eu acho o Doberman fica lindo com a orelha caída. Mas assim, gente, a estética é uma coisa que o humano criou, né? Não é justo. Mas ele não a fica gente... com aquela cara de mal assim, com a orelhinha caída, parece que ele fica um cachorrinho Mas cachorro meio, não né? é mal, cachorro é bom. Mas aquele lá, as pessoas pegam aquele cachorro de, vamos dizer assim, de defesa, né? Com proteção, né? Aquela coisa de colocar na casa para intimidar o bandido. Aí o bandido chega lá e vê aquele cachorro com a carinha de meigo, ele vai passar a mão tentar, pelo menos, não é passar a mão na cabeça. Não vai. Dependendo, não vai, não. Dependendo do tamanho do cachorro, não vai. Mas nem cortar o rabinho daqueles cachorrinhos de bolinha pode mais? Nenhuma cirurgia Ainda de bem, amputação, graças a Deus. Agora, doutora, o diagnóstico é fácil de ser diagnosticado qualquer tipo de otite pelo profissional veterinário? Então o profissional habilitado ele vai conseguir com mais facilidade, né? Porque ele estudou muito para isso, né? Mas sim, a gente precisa lançar mão de alguns exames para que a gente faça esse diagnóstico. Claro, precisa do exame clínico, né? Que a gente vai ver como é que tá esse conduto, o histórico do paciente, a gente vai analisar e vai fazer a citologia, que a gente vai coletar o material dessa orelha para a gente analisar em microscópio para ver o que tem nessa orelha, né? E aí, se o paciente já manifestar algum tipo de sinal mais grave, né, neurológico, muitas vezes a gente precisa de um exame de imagem, ou ressonância ou tomografia, pra gente ver como é que tá lá as bulas timpânicas, a orelha interna também. A gente tá falando de cachorro, mas o gato também tem muito problema Tem. no tímpano, no ouvido, na orelha? Tem.
O conduto do gato é mais curto do que o do cão, então é menos comum o gato ter otite externa, né? Mas os gatos também têm muito problema de otite, assim, presença de nódulo, né? Presença de pólipo inflamatório, né? Sarna de orelha em gato é mais comum também, a gente consegue, porque tem muitos gatos que ficam em comunidade, né? E aí um vai passando pro outro, então é mais comum a gente encontrar isso em gato. E com o passar do tempo, o animal vai envelhecendo, a otite, ela aparece mais no animal mais velho? Não, a otite na muito inflamação não. Se o paciente tem predisposição, ele vai ter sempre, né? Às vezes, com o tempo, ele pode desenvolver alguma doença endócrina que predispõe também, né? Ter essa otite. Doenças endócrinas também podem predispor a otite, né? Porque eles fazem com que a glândula produza mais cera, né? Mais secreção. Mas assim, não, o que a gente vê, né, que o pessoal pergunta, ficou velhinho, fica surdo, é para se observar, não necessariamente a surdez, né, porque o paciente está velhinho, pode ser alguma coisa grave. Mas sim, ali dentro da orelha, né, a gente tem ossinhos, né, vocês, não sei, já escutaram falar, né, bigorna, estribo, martelo, e tem pequenas articulações, né, e essas articulações, né, como as outras articulações, às vezes elas ficam mais enferrujadas, digamos assim, né? Então, às vezes o paciente, ele escuta menos com o passar da idade. Mas tudo tem que observar, tudo tem que passar por um profissional para ver se realmente é isso ou se é outra coisa, né? Perfeito. Eu me lembro, eu tinha um cão da raça labrador e a orelha dele descolou. Era uma fêmea. Ela ficou como se fosse uma bisnaguinha a orelha. Otematoma, com sangue. Acho que popularmente descolou. Ela fica inchada. E depois, quando ela voltou ao normal, depois de drenagem, o veterinário teve que fazer drenagem e tal, ela ficou rígida, né? Isso é comum? O que é essa doença? E é uma coisa exclusiva de labrador? Não, qualquer cão pode ter, né? O pavilhão auricular, né? A orelha do lado de fora que a gente vê, ela tem muita irrigação, né? Tem muitos vasos sanguíneos ali, né? Então, quando o paciente tem coceira, se ele balança muito a cabeça, se ele coça muito a orelha, às vezes aqueles vasos que estão ali dentro rompem. E aí enche de sangue mesmo, né? E fica como se fosse um pãozinho, como você falou, né? Cheio de sangue. E aquilo ali tem que ser drenado. E às vezes, com a drenagem, né? Às vezes fica um tecido cicatricial e aí a orelha fica mais rígida depois. Pode acontecer. Nem sempre, mas às vezes acontece. Doutora, o tutor, ele tem consciência de tudo isso que a gente conversou hoje? A maioria dos tutores tem essa consciência dos cuidados também com relação à orelha do cachorro? Muitos têm, né? Se a pessoa já é cachorreira, como ela, às vezes a pessoa já tem pela prática, né? Já sabe, né? E de conversar com muitos médicos veterinários. Muitos não, muitos ainda, né? Limpam a orelha. Eu sempre tive cachorro a vida inteira e sempre fiz errado. Porque essa questão hoje de especial, era até difícil a gente imaginar que um dia nós íamos ter uma veterinária especializada só ali na parte da orelha. Quer dizer, olha como nós estamos caminhando, Sim. né? E a gente nunca imaginou. Eu tenho cachorro a vida toda, sempre tive desde menino. Nunca acho que tive uma época da minha vida que eu não tive cachorro, Márcio. Eu adoro cachorro, né? Mas sempre fiz errado, né? E olha, o importante dessas entrevistas eu falo, por que eu gosto muito aqui? Porque aqui eu aprendo muito, aprendo a ser um pouco melhor, né? E nunca mais eu vou fazer o que eu fazia. Eu via aquele pretinho, pegava o cotonete e enquanto eu não tirava o último pretinho, não sossegava. E eu estava piorando muito o estado do cachorro. Às vezes não, às salvo vezes especialistas, é só mesmo difícil o condutor saber esses detalhes, né? Não sabia. Eu acho que o importante, assim, de uma maneira geral, para todo mundo saber, né? Que a orelha, ela consegue se limpar sozinha. Então, se a orelha tiver sadia, não é para limpar essa orelha, né? Se eventualmente precisar limpar, não usar cotonete de jeito nenhum. Limpa como, então? Aí tem produtos específicos, não coloca álcool, não coloca água boricada. Soro fisiológico pode, né? Mas assim, é importante passar com um profissional que ele vai te orientar qual é a medicação. Com um paninho ali com água dessa. Algodão. Algodão e soro fisiológico enrolado no dedo, onde o dedo alcançar pode, né? Assim, foi nadar na lama e tá com lama dentro da orelha, eu preciso limpar. Com uma toalhinha, onde o dedo alcançar, né? Ou com algodãozinho ali onde o dedo alcançar, pode. Colocar dentro lá no fundo do conduto não pode, cotonete, essas coisas. E tem algum sintoma que a gente possa ser um sinal de alerta? Olha, tá com cheiro diferente. Ou tá
ou tá com algum líquido saindo. Qual que é um sintoma que eu tenho que pegar o cachorro e correr para a senhora? Os principais sintomas balanço da cabeça e balanço balançar a cabeça assim? e coceira. E coceira. Porque o cheiro, às vezes a pessoa não sabe o que é o cheiro errado e o cheiro certo, né? Tudo tem seu cheirinho. Então, assim, tá com mau cheiro. Às vezes o mau cheiro não é mau cheiro, é o cheiro da orelha mesmo, não tem nada de errado nessa orelha, né? Então, a não ser que esteja realmente saindo uma secreção dali de dentro, né? Aí tem que correr. Isso, procura. mas os primeiros sinais que a gente vê é realmente meneio cefálico, né? Que é o balançar da cabeça e coceira nas orelhas. Agora, doutor, e inseto? É muito comum um inseto entrar no ouvido do animal? Abelha, mosca, alguma coisa assim? Não é comum. Quando, assim, o que a gente vê que atrai mosca é quando tem uma infecção que tem mau cheiro e tal, aí pode atrair aquela mosca que causa, né, amias e tal. Isso pode acontecer, mas não é comum, tá? Mosca, abelha, não é comum, porque eles percebem que alguma coisa está entrando, eles espantam, né, o inseto dali. A gente falou aqui que alguns problemas de pele podem causar otite. Com relação à alimentação, tem alguma alimentação que pode prejudicar a pele e, consequentemente, trazer otite? Existe relação da alimentação do animal com essas doenças? Sim, se o animal tiver alergia alimentar, né? Se tiver algum alimento que cause alergia naquele animal, né? Se algum alimento tiver causar alergia naquele animal, aí como a orelha é pele, né? Grande parte dessa orelha, então ele vai ter problemas em outros lugares do corpo e na orelha também. Né? Existe algum alimento mais que pode causar isso, mais nocivo? Então, as proteínas em geral, elas que causam maior índice de alergia, né? Porque é uma molécula maior e aí o sistema imunológico entende como um inimigo ali e tenta combater, né? Então, geralmente a gente pesquisa mais as proteínas primeiro, tenta restringir alguma proteína específica e tal, para tentar investigar. Mas por incrível que pareça, cenoura também é um alimento que causa muita alergia, sabia? E todo mundo gosta de dar cenoura. É indicado, né? Mas não é que a cenoura é um vilão, mas se o animal é alérgico, né, pode ser a cenoura. Então sempre que der algum animal, algum alimento diferente para o animal, o ideal é ração, né, doutor? Não sei se estou errado ou não. Então, a ração, né, se for uma ração super prêmio, ela vai ter todos os ingredientes que os animais estão precisando ali, né? De acordo com o porte, idade. Mas a alimentação natural, quando é feita por um nutrólogo direitinho, balanceado, eu acho que é melhor a alimentação natural do que a ração, porque é individualizada, né? Ele vai formular uma dieta pro Bob, entendeu? Não vai ser todos os animais da raça tal, ou então de peso tal, de tal a tal idade, né? Porque a ração, ela não tem como individualizar, né? Ela vai fazer para aquela parcela da população canina ou felina, né? A alimentação natural não, ela é individualizada. Então, quando é feita direitinho, eu acho que é melhor. Mas para quem só usa a ração, introduziu qualquer coisa diferente, ficar atento a qualquer sinal de evolução para a pele, né? E esses animais que são mais peludos, né? Por exemplo, o labrador nem tanto, mas o golden, o cachorro do Olival, que eu esqueci a raça agora também, como que é o nome da raça? Uvas, que é peludo demais. Que não pode tomar banho. Como é que você consegue identificar uma doença de pele em animais tão peludos assim? Também coceira, a gente vê muito lambedura de patas, coceira, às vezes o pelo vai caindo, vai ficando aquela área alopécica, né? Cai o pelo, a ponta a gente vê a pele, né? Pele vermelha, e a gente consegue identificar, né? E no caso do banho e tosa, né? Ele falou do pelo, tal, identificar. De repente você vai no banho e tosa e você tem um cachorro peludo, quando ele volta, tá diferente. Quem é esse cachorro? Qual é esse cachorro? Tá pelado. Era peludo, né? Peludo ficou até pelado. Que ponto é saudável essa tosa e até que ponto ela pode prejudicar, né? De repente, olha, voltou com coceira depois que tosou. Às vezes a lâmina da tosa pode causar alergia de contato, né? Lâmina. Isso, pode acontecer, né? Mas, assim, a gente pergunta, mas tá errado não dar banho no cachorro? Tá errado dar banho no cachorro toda hora? Não. Na verdade, assim, se o cachorro não tiver problema de pele, se você não quiser dar banho nunca no cão, ele não tem problema de pele, não precisa dar banho. Eles são meio autolimpantes, né? A gente brinca, né? Mas se eu quiser dar banho no meu cão toda semana,
com um produto adequado, com um produto que não vai desidratar a pele dele, né? Muito pelo contrário, não tem problema também dar, né? Se for com o produto certo, tudo bem dar o banho toda semana, né? Se precisar, né? E claro, né? Hoje em dia os profissionais do banho tosa são muito especializados, são muito bons. Olha, né? doutora, que legal. Recebi uma mensagem aqui do Wagner, lá do Rio de Janeiro, um grande publicitário, está acompanhando a entrevista do doutor. Ela está me tirando dúvidas antigas. Ela é fera. Ele está lá no Rio de Janeiro. O Wagner, um grande abraço a você. Obrigado, Wagner. E a senhora está realmente aqui tirando dúvidas importantes e antigas de todos nós. Não? É verdade. Essa questão. Legal. Bom, doutora Camila, a gente gostaria de agradecer, trazer essa para nós aqui, a maioria novidade, né? E muita gente que acompanhou sabendo que você pode procurar, você tem uma especialização, né? Tem a otologia, a dermatologia veterinária, que é muito importante, e o seu amigão merece também que você dê essa atenção devida. A senhora tem um consultório aqui na cidade, em algum lugar? Eu comecei a atender agora na cidade, na Vet for Pet. Onde fica a Vet for Pet? Ai, meu Deus, e agora? Fica na Camilo, na Rafael Laurindo. Na Rafael Laurindo, aqui no Jardim Paraíso. Tá? Então, para quem precisar, né? Tá aí a dica. Como eu não sou daqui, eu não vou lembrar todas as ruas de cor. Eu sou de São Paulo, mas eu tô morando aqui no interior já faz uns 5 anos, mais ou menos, aqui na região. Eu moro em Jaú, mas atendo em Bauru, Jaú. E ainda precisa do Google Maps para chegar lá, né? Com certeza. A gente vai ficando burro com essas tecnologias. A gente vai se acomodando, né? Doutora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.